Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. Fizemos uma entrevista exclusiva e detalhada com Marcos Daniel dos Santos, diretor da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Ele comemorou o grande aumento no valor do investimento do governo federal na renovação de frotas de ônibus e trens rumo à descarbonização. O anúncio que a gente fez agora, desta primeira etapa, que era 3 bi, foi de 10 bilhões. Ou seja, nós tentamos atender o máximo possível uma demanda que era em torno de 12 bilhões. Botamos mais recursos FGTS para atender e viu recursos do Fundo Clima, que é gerido pelo BNDES, para poder dar conta dessa demanda de renovar trens e ônibus. São 33 veículos para trilhos, que dá em torno de 700 milhões de reais. 3.015 ônibus Euro 6, que dá em torno de 2,6 bilhões de reais. E uma estimativa de 2.296 ônibus elétricos, uma estimativa de 7,3 bilhões de reais. Mais que ouvir o Ministério das Cidades, o podcast do transporte pediu a vários players e especialistas da mobilidade urbana que comentassem as afirmações do Marcos Daniel. Entre eles, Gilberto Flores, presidente da ANP Trilhos e da Comissão Técnica Metroferroviária da ANTP. A inclusão dos projetos de metroferrovias no PAC, no nosso entendimento, já foi um grande progresso. É importante que a gente tenha sido atendido, mesmo que não esteja na totalidade das nossas demandas. Rubem Bise, presidente da FABUS, dos encarroçadores. O Ministério das Cidades tem agora um programa do PAC 3 para a compra de 5.300 ônibus, sendo praticamente a metade ônibus elétrico. É uma forma de incentivar o uso dos elétricos e com isso nós estamos ganhando escala. E tendo escala, podemos aí reivindicar a produção de outros componentes que são importados, como baterias, conversores, inversores, no Brasil. A FABUS defende que a tecnologia do futuro seja de tração elétrica, com a geração de energia dentro do veículo ou fora dele. O consultor e também coordenador da ANTP no Rio de Janeiro, William Aquino. As diretrizes estruturantes que esse estudo vai dar servirão para os grandes investimentos em metrô, ferrovia, BRTs, etc. VRTs e tudo mais. Mas uma guerra não se ganha apenas com as grandes batalhas, com os grandes embarques. Uma guerra se ganha também com os movimentos pontuais nas áreas urbanas. Precisa de metrô, precisa de ferrovia, BRT, de todo um sistema. Mas precisa também de gestão de trânsito, gestão integrada, sistema de tarifação, melhorias de descontos, etc. E ainda nesta edição do podcast do transporte, você vai conhecer uma motorista de ônibus que começou como cobradora, tem 3 diplomas universitários, 2 pós-graduações e dirige um articuladão de 23 metros e já sonha em pilotar helicópteros. Eu fazia na catraca, estudava trabalhando, passando troco e olhando o livro, fazendo meus garranchos, meus rascunhos, e graças a Deus me formei em administração. Iniciei matemática, hoje sou formada em tecnologia de transporte terrestre, fiz 2 pós na área, engenharia de tráfego, engenharia de sinalização viária, pretendo continuar. Eu sou Alexandre Pelege e este é o podcast do transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. O PAC 3, lançado pelo governo federal, abraçou o transporte público e há muitas frentes de investimentos e formatos de contratação envolvendo a mobilidade. Na mesma linha, corre o projeto Mover, sucessor do Rota 2030, que ganha assinatura do presidente Lula no início de julho agora. Com todos os detalhes amarrados, Marcos Daniel dos Santos, diretor da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, atendeu o podcast do transporte para atualizar os números, prazos e regras.
Convidamos também algumas das principais figuras da mobilidade para comentar as informações do Marcos Daniel. Começamos, claro, pelos números, em especial a multiplicação dos recursos necessários para atender a grande demanda por mais ônibus e mais trens. Teve uma demanda muito alta de pedidos de ônibus, teve uma demanda também muito alta de pedidos de trem para os sistemas, que excedeu aí 11, 12 bilhões de demanda, só para renovar trens e ônibus. Nós prevemos 2 etapas de 6 bilhões, 3 para esse ano passado e 3 para o ano que vem. A demanda superou os 6 bi e o anúncio que a gente fez agora, desta primeira etapa, que era 3 bi, foi de 10 bilhões. Ou seja, nós tentamos atender o máximo possível uma demanda que era em torno de 12 bilhões. Botamos mais recursos FGTS para atender e veio recursos do Fundo Clima, que é gerido pelo BNDES, para poder dar conta dessa demanda de renovar trens e ônibus. Então, esse é o trabalho que a gente anunciou. São 33 veículos para trilhos, que dá em torno de 700 milhões de reais. 3.015 ônibus Euro 6, que dá em torno de 2,6 bilhões de reais. E uma estimativa de 2.296 ônibus elétricos, uma estimativa de 7,3 bilhões de reais. Um dado que chamou nossa atenção foi a disponibilização de recursos para o setor dos trilhos. E por isso mesmo, fomos repercutir essa fala do Marcos Daniel, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, com o Gilberto Flores, que é o presidente da ANP Trilhos e também presidente da Comissão Técnica Metroferroviária da ANTP. A inclusão dos projetos de metroferrovias no PAC, no nosso entendimento, já foi um grande progresso. É importante que a gente tenha sido atendido, mesmo que não esteja na totalidade das nossas demandas, mas o entendimento de que, por parte do governo, isso também é um ponto importante, já faz a gente imaginar que daqui para frente a gente vai ter outro olhar sobre o segmento. Dos trilhos fazemos baldeação para os ônibus, onde a grande discussão continua sendo: vamos de Euro 6, de elétrico ou vamos tentar e testar outras tecnologias? E o diretor da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, Marcos Daniel, explica que o governo não está fechado com uma só opção, viu? Pelo contrário, está muito aberto, desde que fique bem comprovada a viabilidade da tecnologia. É muito importante entender que o governo federal está apostando na renovação de frota e a gente não está querendo apostar só numa tecnologia. Por isso que a gente tem 13 mil ônibus Euro 6 aí. Está tendo teste de gás, de biometano, a gente não está descartando do hidrogênio, não está fora. A gente não é contra. Mas assim, a indústria está pronta para fornecer, para dar assistência técnica, dá para dar escala, não vai dar problema com esse ônibus, está certificado, garantido. Então, quando não dá para dar escala, a gente faz piloto, teste, põe recurso, acompanha e vê o custo. É isso que tem que estar claro. Não é que a gente só quer fazer a bateria, não, tá? Mas a eletrificação está avançando muito no mundo, com subsídio. O elétrico, a indústria, nós conversamos e falaram, não, a gente tem uma produção X. Agora com o PAC a gente vai acompanhar. É a mesma coisa. Das outras energias, que cidade tem essas fontes de energia? Quanto é que fica fornecido? Não vai ter interrupção. É o Ministério o que ele quer. Ônibus novo, com baixa emissão, e que seja produzido no Brasil para fomentar a indústria, e que de alguma forma ele seja inserido no transporte público com ar-condicionado, com telemetria, com acompanhamento em GPS, com todos os componentes para prestar um bom serviço. Então é isso, a gente não está fechado. E a gente acha que precisa desenvolver mais ainda, tá? As outras alternativas e tecnologias é entender como a indústria nacional consegue se organizar para produzir, para dar segurança para isso. E a gente, como ministério, gera essa demanda com a cidade, gera essa demanda com os operadores, para poder ter as encomendas. A princípio, o pessoal da carroceria fala sobre a parte que lhes cabe, ou seja, daquilo que vai acima do chassi. Mas, na prática, chassi e carroceria andam juntos, com uma indústria colada à outra, e sempre por dentro do que está acontecendo no mercado de ônibus como um todo. Por isso, para comentar essa fala do Marcos Daniel, da Secretaria de Mobilidade Urbana, nós batemos na porta da Fabus para ouvir seu presidente, Rubens Bizzi. A Fabus faz carroceria sobre qualquer tipo de chassi, com qualquer tipo de tecnologia de tração. Então nós já encarroçamos ônibus a gás, híbrido, elétrico, biometano, hidrogênio, não só aqui, mas no exterior também. No Brasil nós temos aí então o Euro 6, alguns movimentos a nível de gás, de biometano e de híbridos com etanol, usando motores pequenos a etanol.
Então essas iniciativas da Scania, da Volvo com híbridos, agora Mercedes e Volkswagen com elétricos, a Eletra, Marco Polo com elétricos, estamos sim fazendo as tecnologias de tração com todas as tecnologias descarbonizantes. Nós não temos escala em nenhuma porque não há demanda, ou seja, é a demanda que puxa o desenvolvimento das tecnologias. Os operadores não estão solicitando tecnologias descarbonizantes porque elas custam muito mais do que a tecnologia Euro 6. E também a tarifa pública hoje não comporta nenhum produto com uma tecnologia mais diferenciada. Então, nós estamos pressionados pela demanda. Então, tem cidades de São Paulo que estão indo para o elétrico. Os elétricos estão disponíveis, tanto carroceria quanto chassi. Temos aí a capacidade de produzir 4.000 por ano, mas o problema está nas estações de carregamento, nas linhas de transmissão. O Ministério das Cidades tem agora um programa do PAC 3 para a compra de 5.300 ônibus, sendo praticamente a metade ônibus elétrico. É uma forma de incentivar o uso dos elétricos e com isso nós vamos ganhando escala. E tendo escala, podemos aí reivindicar a produção de outros componentes que são importados, como baterias, conversores, inversores, no Brasil. A Fabus defende que a tecnologia do futuro seja de tração elétrica, com a geração de energia dentro do veículo ou fora dele. Nós temos aí um avanço do tempo de carga, da durabilidade da bateria e também da autonomia. Então, Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. Fizemos uma entrevista exclusiva e detalhada com Marcos Daniel dos Santos, diretor da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Ele comemorou o grande aumento no valor do investimento do governo federal na renovação de frotas de ônibus e trens rumo à descarbonização. O anúncio que a gente fez agora, desta primeira etapa, que era 3 bi, foi de 10 bilhões. Ou seja, nós tentamos atender o máximo possível uma demanda que era em torno de 12 bilhões. Botamos mais recursos FGTS para atender e veio recursos do Fundo Clima, que é gerido pelo BNDES, para poder dar conta dessa demanda de renovar trens e ônibus. São 33 veículos para trilhos, que dá em torno de 700 milhões de reais. 3.015 ônibus Euro 6, que dá em torno de 2,6 bilhões de reais, e uma estimativa de 2.296 ônibus elétricos, uma estimativa de 7,3 bilhões de reais. Mais que ouvir o Ministério das Cidades, o podcast do Transporte pediu a vários players e especialistas da mobilidade urbana que comentassem as afirmações do Marcos Daniel. Entre eles, Gilberto Flores, presidente da ANP Trilhos e da Comissão Técnica Metroferroviária da ANTP. A inclusão dos projetos de metroferrovias no PAC, no nosso entendimento, já foi um grande progresso. É importante que a gente tenha sido atendido, mesmo que não esteja na totalidade das nossas demandas. Rubem Bise, presidente da Fabus, dos encarroçadores. O Ministério das Cidades tem agora um programa do PAC 3 para a compra de 5.300 ônibus, sendo praticamente a metade ônibus elétrico. É uma forma de incentivar o uso dos elétricos e com isso nós vamos ganhando escala. E tendo escala, podemos aí reivindicar a produção de outros componentes que são importados, como baterias, conversores, inversores, no Brasil. A Fabus defende que a tecnologia do futuro seja de tração elétrica, com a geração de energia dentro do veículo ou fora dele. O consultor e também coordenador da ANTP no Rio de Janeiro, William Aquino. As diretrizes estruturantes que esse estudo vai dar servirão para os grandes investimentos em metrô, ferrovia, BRTs, etc. VLTs e tudo mais. Mas uma guerra não se ganha apenas com as grandes batalhas, com os grandes embates. Uma guerra se ganha também com os movimentos pontuais nas áreas urbanas. Precisa de metrô, precisa de ferrovia, BRT e todo um sistema. Mas precisa também de gestão de trânsito, gestão integrada, sistema de tarifação, melhorias dos pontos, etc. E ainda nesta edição do podcast do Transporte, você vai conhecer uma motorista de ônibus que começou como cobradora, tem 3 diplomas universitários,
2 pós-graduações e dirige um articuladão de 23 metros e já sonha em pilotar helicópteros. Eu fazia na catraca, estudava trabalhando, passando troco e olhando o livro, fazendo meus garranchos, meus rascunhos, e graças a Deus me formei em administração. Iniciei matemática, hoje eu sou formada em tecnologia de transporte terrestre, fiz 2 pós na área, né? Engenharia de tráfego, engenharia de sinalização viária. Pretendo continuar. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. O PAC 3, lançado pelo governo federal, abraçou o transporte público e há muitas frentes de investimentos e formatos de contratação envolvendo a mobilidade. Na mesma linha, corre o projeto Mover, sucessor do Rota 2030, que ganha assinatura do presidente Lula no início de julho agora. Com todos os detalhes amarrados, Marco Daniel dos Santos, diretor da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, atendeu o podcast do transporte para atualizar os números, prazos e regras. Convidamos também algumas das principais figuras da mobilidade para comentar as informações do Marcos Daniel. Começamos, claro, pelos números, em especial a multiplicação dos recursos necessários para atender a grande demanda por mais ônibus e mais trens. Teve uma demanda muito alta de pedidos de ônibus, teve uma demanda também muito alta de pedidos de trem por esses temas, que excedeu aí 11, 12 bilhões de demanda, só para renovar trens e ônibus. Nós prevemos 2 etapas de 6 bilhões, 3 para esse ano passado e 3 para o ano que vem. A demanda superou os 6 bi e o anúncio que a gente fez agora, desta primeira etapa, que era 3 bi, foi de 10 bilhões. Ou seja, nós tentamos atender o máximo possível uma demanda que era em torno de 12 bilhões. Botamos mais recursos FGTS para atender e veio recursos do Fundo Clima, que é gerido pelo BNDES, para poder dar conta dessa demanda de renovar trens e ônibus. Então, esse é o trabalho que a gente anunciou. São 33 veículos para trilhos, que dá em torno de 700 milhões de reais. 3.015 ônibus Euro 6, que dá em torno de 2,6 bilhões de reais. E uma estimativa de 2.296 ônibus elétricos, uma estimativa de 7,3 bilhões de reais. Um dado que chamou nossa atenção foi a disponibilização de recursos para o setor dos trilhos. E por isso mesmo, fomos repercutir essa fala do Marcos Daniel, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, com o Gilberto Flores, que é o presidente da ANP Trilhos e também presidente da Comissão Técnica Metroferroviária da ANTP. A inclusão dos projetos de metroferrovias no PAC, no nosso entendimento, já foi um grande progresso. É importante que a gente tenha sido atendido, mesmo que não esteja na totalidade das nossas demandas, mas o entendimento de que, por parte do governo, isso também é um ponto importante, já faz a gente imaginar que daqui para frente a gente vai ter outro olhar sobre o segmento. Nos trilhos fazemos baldeação para os ônibus, onde a grande discussão continua sendo: vamos de Euro 6, de elétrico ou vamos tentar e testar outras tecnologias? E o diretor da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, Marcos Daniel, explica que o governo não está fechado com uma só opção, viu? Pelo contrário, está muito aberto, desde que fique bem comprovada a viabilidade da tecnologia. É muito importante entender que o governo federal está apostando na renovação de frota e a gente não está querendo apostar só numa tecnologia. Por isso que a gente tem 13 mil ônibus Euro 6 aí. Está tendo teste de gás, de biometano, a gente não está descartando do hidrogênio, não está fora. A gente não é contra. Mas assim, a indústria está pronta para fornecer, para dar assistência técnica, dá para dar escala, não vai dar problema com esse ônibus, está certificado, garantido. Então, quando não dá para dar escala, a gente faz piloto, teste, põe recurso, acompanha e vê o custo. É isso que tem que estar claro. Não é que a gente só quer fazer a bateria, não, tá?
Mas a eletrificação está avançando muito no mundo, com subsídios. O elétrico, a indústria, nós conversamos e falaram, não, a gente tem uma produção X. Agora com o PAC a gente vai acompanhar. É a mesma coisa. Das outras energias, que cidade tem essas fontes de energia? Quanto é que fica fornecido? Não vai ter interrupção. É o Ministério o que ele quer, ônibus novo, com baixa emissão, e que seja produzido no Brasil para fomentar a indústria, e que de alguma forma ele seja inserido no transporte público com ar-condicionado, com telemetria, com acompanhamento em GPS, com todos os componentes para prestar um bom serviço. Então é isso, a gente não está fechado. E a gente acha que precisa desenvolver mais ainda, tá? As outras alternativas e tecnologias é entender como a indústria nacional consegue se organizar para produzir, para dar segurança para isso. E a gente, como ministério, gera essa demanda com a cidade, gera essa demanda com os operadores para poder ter as encomendas. A princípio, o pessoal da carroceria fala sobre a parte que lhes cabe, ou seja, daquilo que vai acima do chassi. Mas, na prática, chassi e carroceria andam juntos, com uma indústria colada a outra, e sempre por dentro do que está acontecendo no mercado de ônibus como um todo. Por isso, para comentar essa fala do Marcos Daniel, da Secretaria de Mobilidade Urbana, nós batemos na porta da Fabus para ouvir seu presidente, Rubens Bizzi. A Fabus faz carroceria sobre qualquer tipo de chassi, com qualquer tipo de tecnologia de tração. Então nós já encarroçamos ônibus a gás, híbrido, elétrico, biometano, hidrogênio, não só aqui, mas no exterior também. No Brasil nós temos aí então o Euro 6, alguns movimentos a nível de gás, de biometano e de híbridos com etanol, né, usando motores pequenos a etanol. Então essas iniciativas da Scania, da Volvo com híbridos, agora a Mercedes e Volkswagen com elétricos, a Eletra, Marco Polo com elétricos, estamos sim fazendo as tecnologias de tração com todas as tecnologias descarbonizantes. Nós não temos escala em nenhuma porque não há demanda, ou seja, é a demanda que puxa o desenvolvimento das tecnologias. Os operadores não estão solicitando tecnologias descarbonizantes porque elas custam muito mais do que a tecnologia Euro 6. E também a tarifa pública hoje não comporta nenhum produto com uma tecnologia mais diferenciada. Então, nós estamos pressionados pela demanda. Então, tem cidades de São Paulo que estão indo para o elétrico. Os elétricos estão disponíveis, tanto carroceria quanto chassi. Temos aí a capacidade de produzir 4.000 por ano, mas o problema está nas estações de carregamento, nas linhas de transmissão. O Ministério das Cidades tem agora um programa do PAC 3 para a compra de 5.300 ônibus, sendo praticamente a metade ônibus elétrico. É uma forma de incentivar o uso dos elétricos e com isso nós estamos ganhando escala. E tendo escala, podemos aí reivindicar a produção de outros componentes que são importados, como baterias, conversores, inversores, né, no Brasil. A Fabus defende que a tecnologia do futuro seja de tração elétrica, com a geração de energia dentro do veículo ou fora dele. Nós temos aí um avanço do tempo de carga, da durabilidade da bateria e também da autonomia. Então, com essa evolução que estão acontecendo nas baterias, todos esses questionamentos que tem hoje começam a ser desmanchados. Depende, sim, da indução do governo, das empresas, da sociedade para nós termos escala em alguma das tecnologias, ou em todas. Fica um pouco parecido com a questão do ovo e da galinha. Como se cria demanda se não se tem oferta? Quem põe realmente para rodar em escala uma nova tecnologia? Por enquanto, os dois lados vão tateando para ver se sai omelete ou coxinha. Enquanto isso, seguimos ouvindo Marcos Daniel, que é servidor federal de carreira há 15 anos e hoje no Ministério das Cidades. Ele falou muito sobre o grande estudo bancado pelo BNDES, já em andamento, acerca do transporte público nas regiões metropolitanas do país. Nós fizemos um acordo com o BNDES, e o BNDES está botando recursos do próprio banco. A gente contratou uma consultoria para estudar as 21 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. Nós já estamos fazendo reunião com as 21 RMs toda semana para tentar alinhar a prefeitura, governo do estado, consultor, empresário. Olha, não é fácil, mas precisava disso. Para quê? A gente quer, final do ano que vem,
ter um estudo que não é um caderno de papel. É algo que a sociedade vai ver num site, com mapas, e olhar a sua região metropolitana e falar assim, qual é o potencial que essa cidade tem para ter um metrô, um trem, um BRT, um sistema de média e alta capacidade. Onde já tem projeto, onde não tem, onde há um potencial para ter, onde a prefeitura ou o governo do estado já está pensando em ter, e onde nenhum dos dois está pensando, mas o governo federal com os consultores e o BNDES viu que aqui tem um potencial de desenvolver um projeto ou um estudo de viabilidade mais detalhado. E aí no PAC, ou em outros programas que possam vir, vai ter uma orientação para as prefeituras e governo do estado de onde eu posso pedir recurso para uma obra, dinheiro para desenvolver melhor essa ideia para esse lado aqui da cidade. Não, aqui tem bilhetagem integrada, aqui não tem bilhetagem integrada, aqui tem uma lei, aqui não tem lei. Então, vai dar esse panorama de cada uma das regiões metropolitanas. E aí, o gestor público, a sociedade, a academia, vai poder olhar aquilo. Então, vão ter um olhar de 30 anos, ter políticas que dêem continuidade, né, que orientem os gestores, que orientem o legislativo, o judiciário. O estudo ele vai dar insumo por longo prazo, para os próximos prefeitos, para os próximos governadores, para a gente não perder essa lógica de investimento em transporte público. Esse é um estudo interessantíssimo e da maior importância, e a gente vai aguardar com grande expectativa os relatórios finais que devem sair no final do ano que vem. Mas aqui e agora queremos ouvir a opinião do sócio da consultoria Sinergia e também coordenador da NTP no Rio de Janeiro, William Aquino, que sempre aparece aqui no podcast do Transporte para falar da importância das ações metropolitanas. As diretrizes estruturantes que esse estudo vai dar servirão para os grandes investimentos em metrô, ferrovia, BRTs, etc. VLTs e tudo mais. Mas uma guerra não se ganha apenas com as grandes batalhas, com os grandes embarques. Uma guerra se ganha também com os movimentos pontuais. E transporte, e trânsito, e mobilidade, e logística, principalmente das áreas urbanas metropolitanas, passa pela capilarização do sistema de transporte e por urbanismo tático, melhorias de conexão, melhoria de integração física, operacional e tarifária. Gestão e integração institucional é um ponto fundamental. Sim, nas áreas urbanas. Precisa de metrô, precisa de ferrovia, BRT, de todo um sistema. Mas precisa também de gestão de trânsito, gestão integrada, sistema de tarifação, melhorias dos pontos, etc. A gente até pode lembrar aqui o caso do BRT Carioca, que, numa mudança de prefeito, foi largado à própria sorte, sem a gestão que o Aquino cita aqui e só agora está sendo recuperado. Transporte coletivo é uma espécie de ser vivo, requer atenção diária, investimento constante, uma gestão proativa. Mas vamos retornar ao Marcos Daniel, da Secretaria de Mobilidade Urbana, que fala um pouco mais sobre a importância desse estudo das áreas metropolitanas. O maior investidor em transporte público é o governo federal, via BNDES, Caixa e o recurso do Tesouro em transporte público no país. Então a gente está pedindo esse estudo muito para a gente também. A gente tem que tomar decisão muitas vezes em cidades que não têm elementos. E aí o gestor vai fazer da forma mais rápida, porque ele também tem um problema da ponta, ele precisa resolver. Então, a gente entende que um estudo robusto desse mostra que o Brasil está querendo se organizar, as grandes cidades precisam se organizar e precisam tratar isso da forma séria e técnica que precisa ser feita. E a população vai ter acesso a isso, para poder reivindicar numa Câmara de Vereadores, no Legislativo. A gente teve experiências no Brasil com os aeroportos, com as rodovias, de estudos robustos que puderam trazer a iniciativa privada com o poder público regulando para a gente dar conta de enfrentar o desafio da infraestrutura do país. A gente acha que agora é a vez da mobilidade. Ainda tem bastante assunto sobre esta entrevista exclusiva e bastante detalhada do Marcos Daniel, do Ministério das Cidades. Podcast do Transporte. Agora a gente vai pegar estrada com o editor-chefe do Diário do Transporte, Adamo Bazzani, que foi a Minas Gerais ver ao vivo novos projetos de descarbonização. Olá pessoal, hoje gravando de um local diferente, numa rodovia entre Araxá e Uberlândia, em Minas Gerais. Mas por que gravar nesse local? A gente está voltando de um evento da Volkswagen Caminhões e Ônibus, onde, em parceria com a CBMM, a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, foi apresentado um ônibus elétrico movido com uma bateria de nióbio. A promessa é de um carregamento ultra rápido de 10 minutos. No entanto, a gente questionou o governador
Romeu Zema, que esteve no evento. Por que então tanto entusiasmo com ônibus elétrico e o Move Metropolitano não tem nenhum ônibus elétrico? O Move Metropolitano, ele é o sistema de transportes que atende a região metropolitana de Belo Horizonte. E ele conversou com a gente o que nós já havíamos apontado, a falta de infraestrutura e redes de distribuição. Segundo o Romeu Zema, nem 10% da frota de veículos seria a eletricidade hoje com a atual rede de distribuição. Ou seja, muito mais que veículos, a gente carece de infraestrutura, que é o que a capital paulista, por exemplo, tem enfrentado. A gente tem uma meta em São Paulo de 2.600 ônibus, mas justamente por causa de falta de infraestrutura e de rede de distribuição adequada, isso não tem saído do papel. Para Romeu Zema, isso ainda é um problema crônico. Então, se 10% da frota hoje de veículos no Brasil fossem movidas à eletricidade, não haveria uma rede de distribuição suficiente para dar conta desta demanda. Esse e outros destaques você acompanha no diariodotransporte.com.br e aqui, da beira da rodovia, a gente se despede. Podcast do Transporte. Como este lançamento merecia mesmo nossa atenção, a Márcia Pina, editora da Tecnibus, também foi a Minas Gerais e volta com outro olhar agora para as questões mais técnicas. Olá! Na semana passada foi apresentado o primeiro protótipo de ônibus elétrico do mundo com baterias à base de nióbio. E eu, Márcia Pina, editora da Tecnibus, estive em Araxá, Minas Gerais, para acompanhar esse lançamento, ao lado do meu colega Adamo Bazani, do Diário do Transporte e de toda a imprensa especializada. O protótipo é resultado de uma parceria entre a Volkswagen Caminhões e Ônibus, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, e a Toshiba. A nova tecnologia permite um carregamento ultra rápido do ônibus elétrico em até 10 minutos, com pantógrafo de 300 kW. E o veículo tem uma autonomia de 60 km. Configurado sobre um chassi de 18 toneladas, o protótipo está equipado com 4 packs de bateria de lítio com ânodo de nióbio, cada um deles com capacidade útil de até 30 kWh. Nesse primeiro momento, o ônibus será usado para transportar trabalhadores na sede da mineradora. A CBMM e a japonesa Toshiba trabalharam por 6 anos em cooperação para desenvolver a tecnologia. O óxido de nióbio traz algumas vantagens, como uma maior densidade energética superior em 35% à das baterias convencionais. Outro ponto positivo é a segurança. Segundo Rogério Ribas, da CBMM, o dióxido de nióbio é um material intrinsecamente seguro, por operar em uma voltagem mais baixa. Além disso, sua vida útil pode ser até 3 vezes superior à das baterias convencionais. No ano passado, o projeto recebeu investimentos de 80 milhões de reais e a CBMM também está investindo 80 milhões de dólares para ampliar a produção do dióxido de nióbio misto. O CEO da CBMM, Ricardo Lima, acredita que as baterias à base de nióbio devem chegar ao mercado no segundo semestre de 2025. Já Roberto Cortes, CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, disse que o ônibus elétrico equipado com essa tecnologia não deve ser lançado no mercado tão cedo. Cortes destacou que o desenvolvimento de um veículo completo com uma inovação desse tipo leva de 3 a 4 anos para estar pronto para comercialização, mas que o projeto é estratégico para as próximas gerações da eletromobilidade da empresa. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br.
Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Vamos falar de comunicação no transporte público. Mal sabe o cidadão que boa parte de muitos dos problemas que impactam nos custos e na qualidade do transporte que utiliza advém da negligência do poder público na gestão das cidades. Eis aí o início da incapacidade que todos têm, seja o setor público, seja o lado privado, de explicar uma operação que interfere diariamente na vida do cidadão, que condiciona que lugares ele pode chegar, que define parte de sua qualidade de vida e em que condições ele pode usufruir sua cidade. Por morar longe, o passageiro tradicional do transporte público passa horas dentro de ônibus e trens, muitas vezes usando mais de um veículo para chegar e voltar a seu destino. E muita gente mora longe